Convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Nós leremos o versículo 16. Convido a congregação a se levantar e depois da leitura deste versículo, vou convidar a irmã Clarice, filha da Aline, para ela vir ao microfone. Isso, Clarice Araújo deve ser, né? Isso. Para vir orar a Deus aqui nesta hora, pedindo a bênção do Senhor sobre todos nós, sobre o povo do Senhor. Pode vir agora? Pode vir. Enquanto nós achamos João capítulo 14, versículo 16. O Senhor Jesus diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. Ou para que fique convosco para sempre, né? Jesus dizendo que vai rogar ao Pai e o Pai dará outro Consolador para que fique conosco para sempre. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia. Eu gostaria de pedir por esse domingo, Senhor, por todas as pessoas que estão aqui esse domingo, que estão em outras igrejas, Senhor, a quem está assistindo o culto pela internet. Senhor, eu gostaria de pedir pela semana de cada um que está aqui, por tudo que o pastor vai falar no culto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, irmã. Queira sentar-se, irmãos. No primeiro cântico, Eternamente Deus, nós vimos lá a penúltima linha: Tu és o nosso protetor, o Deus Consolador. E agora cantamos este hino que diz: Ó, vive em mim, Consolador. E Jesus está dizendo: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. Há pouco tempo fui procurado no gabinete por um senhor. Ele não é crente, ele veio uma vez, depois voltou algumas vezes, e sempre dizendo a mesma fala: Eu sou o Espírito Santo. Ele dizendo: Eu sou o Espírito. Está vendo lá? O Pai, Jesus dizendo: Eu rogo ao Pai, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Sou eu. Falei: Mas irmão, não é o Senhor que é o Consolador. O Consolador é o... Não, sou eu. E quem é que tirava da cabeça do homem que Ele é o Espírito Santo? Não é? Complicado. Se você perguntar aos muçulmanos quem é o Consolador, eles vão dizer que o Consolador é Maomé. E vão dizer por A mais B mais C que o Consolador é Maomé. A palavra pessoa vem do latim persona, duas palavras, persona, e quer dizer aquele que produz som, aquele que produz som. A ideia é aquele que se comunica. Então, pessoa é essencialmente ou etimologicamente alguém que se comunica. E Deus, sendo pessoa, nos comunica a sua presença hoje através do Consolador. Deus nos criou assim. Deus nos criou, queridos irmãos, carentes de consolo. Deus nos criou carentes de colo espiritual. Nós fomos formados assim por Deus. Nós precisamos de consolo, não só quando morre um ente querido, mas em muitas circunstâncias da nossa vida, a consolação do Espírito é altamente desejável. Quem é o Espírito Santo? Será que é aquele homem que veio ao gabinete algumas vezes? Antes de cumprir a sua missão, antes de ir para a cruz, Jesus prometeu aos seus discípulos enviar o Espírito Santo. E deu instruções sobre essa pessoa, alguém que se comunica, e também sobre a obra dessa pessoa que é o Espírito Santo. Eu sei que hoje, em nossos arraiais, reina muita confusão em torno dessa pessoa da Trindade. Parece que a gente sabe muito bem quem é Deus, a gente sabe muito bem quem é Jesus, mas quando se fala de Espírito Santo, parece haver mais desconhecimento do que conhecimento. E a verdade é que quanto mais se estuda a pessoa e a obra do Espírito Santo na Bíblia, menos confusão a gente tem.
Quanto mais estudamos a obra e a pessoa do Espírito Santo na Bíblia, menos confusão nós temos. Muito das polêmicas em torno da pessoa do Consolador essas polêmicas advêm do abandono do estudo bíblico coerente, do estudo bíblico constante, consistente. E o que é que Jesus ensinou sobre o Consolador? O que é que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo? Em primeiro lugar, ele ensina que o Consolador é certeza de companhia ao nosso lado. Lá no João 14,16, o texto que nós lemos, Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. Para que fique para sempre convosco. E o versículo 17 diz: o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, pois não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Habita convosco e estará em vós. Mas no versículo 16, que nós lemos aqui, Jesus diz que o Consolador ficaria conosco para sempre. Para sempre. Então, agora o Consolador habita em nós, e habita em nós para sempre. Ou seja, o Espírito Santo não fica indo e vindo, vai embora, depois ele volta, ele fica subindo e descendo, como se ele fosse um pombo indeciso. Não, Jesus disse que o Espírito Santo ficará conosco para sempre. Então, se você já é crente em Cristo, não fique com dúvida, você já tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo estará com você para sempre, para que o Espírito fique convosco para sempre. Quando alguém aceita Jesus, primeira coisa, o primeiro contato e o primeiro convívio com o Espírito Santo é quando nós aceitamos a Jesus. Quando aceitamos a Jesus, você lembra o dia que foi? Lembra ditoso o dia em que você aceitou do seu Senhor a salvação? Pois então, naquele dia aconteceu uma coisa maravilhosa. Naquele dia você recebeu o Espírito Santo. Não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. Atos 11, 17 e 18, Pedro diz assim: portanto, se Deus no céu, deu aos gentios, aos não-judeus, o mesmo dom que dera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, ou seja, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós recebemos o dom que Deus quer dar a todo aquele que crê. Então, se Deus deu aos gentios esse mesmo dom que deu a nós também, quem era eu, pergunta Pedro, para que pudesse resistir a Deus? Pedro está justificando perante a igreja de Jerusalém pelo fato de ter batizado Cornélio, lá no capítulo anterior, que é Atos capítulo 10. Em Atos 10 ele batiza o Cornélio e ele fica com a pulga atrás da orelha. Será que a igreja vai aceitar isso? Vou ter problema com a liderança? Pedro falando isso, Pedro ruminando isso. Será que eu vou ter problema porque eu batizei um não judeu, era um romano? Cornélio não é judeu, coisa nenhuma. E aí, como é que vai ser? A igreja vai criar uma comissão para vir falar comigo? E aí Pedro então levanta o argumento dizendo: se Deus deu aos gentios o mesmo dom que deu a nós no princípio, quem era eu para resistir? Ouvindo eles, os apóstolos, então a igreja, estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: assim, pois, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Então veja só, num versículo ele fala que Deus deu aos gentios o mesmo dom, e agora os crentes estão dizendo que ele deu aos gentios o arrependimento. O dom, o arrependimento, a conversão, fala-se, é tudo a mesma experiência. Estamos falando da mesma experiência, né? Receber o dom, receber o Espírito Santo, se arrepender, se converter, não é isso? Ou seja, na visão dos apóstolos, receber o dom do Espírito Santo é algo simultâneo, concomitante com a conversão demonstrada no arrependimento. E a mesma coisa acontece em Atos capítulo 19. Atos 11 que eu li agora aconteceu em Jerusalém. Atos 19 acontece em Éfeso. Em Éfeso, uma cidade bem maior, uma das mais importantes cidades daqueles tempos, do Novo Testamento. E lá em Éfeso, o apóstolo Paulo chega
vai visitar a igreja que ele sabe que existe ali. E quando ele chega na igreja, ele vê alguma coisa estranha acontecendo, porque não tem como. Você entra numa igreja e pela liturgia você já percebe se é uma igreja fiel ao evangelho ou não. Imagine se você entra aqui e o pastor começa: irmãos, vamos começar o culto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Aí você, peraí, eu entrei numa igreja batista ou entrei numa igreja de outra confissão, né? Ou então o pastor chega e planta a bananeira e diz: vamos orar todos de cabeça para baixo agora. Aí você olha: mas peraí, onde que ele aprendeu isso? Em que lugar? Que igreja estranha é essa? Então Paulo chegou na igreja de Éfeso e ficou ouvindo, coitado daqueles irmãos, né? Fraquinhos. E aí quando terminou o culto, ele foi lá e perguntou para eles: escuta, vocês já, Atos 19:2, vós recebestes o Espírito Santo quando crestes? Aí eles respondeu: recebeu quem? Nunca nem ouvimos falar nesse tal de, como é que você falou mesmo o nome deles? Espírito o quê? Espírito Santo? Não sabe. Aqui todo mundo aqui foi batizado, graças a Deus, no batismo de João, e ficaram celebrando o batismo de João. Aí Paulo: mas peraí, então vocês pararam lá ainda, vocês estão defasados doutrinariamente. Ou seja, a pergunta que Paulo fez é importante: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? A pergunta já contém a resposta. Quando nós cremos, nós recebemos o Espírito Santo. Gálatas 3:2, foi por obras da lei que recebestes o Espírito, ou foi pelo ouvir com fé? A gente é salvo pela lei ou pelo ouvir a palavra de Deus com fé? Ou seja, ao ouvir com fé, o pecador é salvo, o pecador recebe o Espírito Santo. Atos 15, 8 e 9, temos o argumento de Pedro, novamente Pedro agora argumentando na primeira convenção que houve na igreja de Jerusalém. Atos 15, 8 e 9, e Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dos gentios, dando-lhes o Espírito Santo, purificando os seus corações pela fé. Agora, as cabeças mais confusas do Novo Testamento estavam reunindo numa igreja só. As cabeças mais confusas do Novo Testamento se reuniam na igreja de Corinto. E essa igreja, meu irmão, deu muito trabalho ao apóstolo, e o apóstolo Paulo esclarece em 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. De modo que, biblicamente falando, eu posso afirmar sem medo de errar que o Espírito Santo já está comigo. Quando aceitei a Cristo como meu Salvador, o Espírito Santo passou a morar comigo, a viver comigo, a ditar as ordens, a dar as ordens na minha vida. Aliás, contar com a companhia do Espírito de Deus, queridos irmãos, é privilégio, sabe de quem? De crentes, pois João 14, 17, Jesus diz: o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Então o mundo não conhece o Espírito Santo. Aquele que não é crente não sabe do Espírito Santo, não sabe explicar, não sabe da existência, não sabe da obra, ou seja, ainda não pôde receber o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é certeza de companhia, ele está conosco desde o primeiro momento em que abrimos o coração e deixamos Jesus entrar. Em segundo lugar, o Consolador é certeza de esclarecimento. Jesus disse, João 14, 25, essas coisas vos tenho falado enquanto ainda estou convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele, Consolador, o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Presta atenção aí, ó. O Consolador, João 14, 26, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome,
ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Olha, para muita gente, religião é uma experiência de êxtase, é uma experiência de tremedeira, de balbucio sem sentido, não é verdade? Você já viu, parece que as pessoas gostam de vincular religião com descontrole emocional. Seria até engraçado, se não fosse triste, ver algumas expressões religiosas repetindo mantras mecânicos, mantras monótonos, e repetição, e você entra num certo estágio de êxtase a partir de repetição. Com o Espírito Santo não tem nada disso. Com o Espírito Santo é diferente. Ele atua, sabe aonde? Diz Jesus, ele atua na esfera da razão. Jesus disse, ele vos ensinará todas as coisas. João 14, 26. O Espírito vos ensinará todas as coisas. Ou seja, o Espírito Santo é um professor. E você já viu um professor ficar ele fica pulando na frente dos alunos, para os alunos aprenderem alguma coisa? Peraí, o professor está maluco hoje. O professor tem que mostrar por A mais B que o resultado é C. Não é? Ele tem que mostrar logicamente. A transmissão do conhecimento se dá assim: eu aprendi, eu transfiro, você melhora, transfere para outro, e assim vai, amplia. Então o Espírito Santo é um professor. E, irmãos, aqui para nós, o Espírito Santo é um professor competente, dos melhores que poderia haver no mundo. Agora, vou te dizer uma coisa: de nada adianta termos um excelente professor se nós não somos bons alunos. Não adianta o Espírito Santo ser um professor competente se eu não quero aprender com o Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas. Não quero aprender não, Espírito Santo? Você não quer aprender? Então, lamento. Eu vou conversar então com outra pessoa ali que quer aprender e passar adiante o conhecimento espiritual, né? Então, para aprender, por que muita gente não gosta de aprender? Ou por preguiça, ou por falta de humildade. Quando eu pergunto a alguém, por que você não está estudando? Porque já passei da idade, né? Geralmente pessoa de terceira idade diz, eu não quero aprender mais não, já estou virando o cabo da Boa Esperança. Que virando nada? Todo mundo é ensinável, todo mundo pode aprender, você não tem desculpa por não estar fazendo um curso. Idade não é desculpa, pode ser que talvez o seu esquema, né? A sua agenda diária seja tão cheia que realmente não comportaria mais um curso, mas ninguém é desprezível por causa da idade. Todo mundo pode aprender alguma coisa, e é preciso humildade para aprender. Eu conheço outras pessoas que não aprendem porque elas já acham que sabem tudo. O que elas precisam, o que eu preciso eu já sei, eu não quero mais me meter com ninguém, com nada não quero ler mais nada, e aí se fecham para todas as possibilidades de novos conhecimentos. Jesus disse, o Espírito Santo fará vocês lembrar de tudo que eu tenho dito. O Espírito Santo volta e meia, retornará a matéria que ele deu lá no primeiro semestre, ele vai voltar para que você possa repisar e reassimilar aquela matéria. Ele faz isso. Professor competente, melhor não existe. Melhor professor do que o Espírito Santo está para ver. Mas não vai haver, porque não existe, não é? Então, com o Espírito Santo é assim, ele ensina, mas para eu aprender eu preciso ter a humildade do aluno. Este era o problema dos fariseus. Os fariseus não tinham a humildade do aluno. Eles achavam que já sabiam tudo, eles chamavam Jesus de mestre, mas é só da boca para fora. Não queria aprender nada com ele. Tudo que Jesus ensinava, eles resistiam, e fugiam, e iam embora, dando as costas para Jesus. Não queriam aprender. Tem gente assim, não quer aprender. Se não quer aprender, Jesus, o mestre dos mestres, não ia obrigar ninguém a aprender. Mas ele está até hoje disponível e dizendo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Oh, Espírito Santo, que maravilha, ele fica lembrando para a gente, né? O pecador que eu era, e a condenação que me esperava, e a obra de Jesus feita por mim, e isso e aquilo, e o céu que ele me garante, enfim, ele fica lembrando para mim. O Espírito Santo fica lembrando a gente as coisas, porque a fé tem memória.
A fé tem memória. Mas lá em João, Jesus disse que ele, aqui ainda João, ele vai dizer que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Lembra disso? O Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Presta atenção no verbo, convencerá, convencer. Convencer, eu pergunto a vocês, é uma atividade emocional ou é uma atividade do intelecto? Nem precisa responder. Para eu convencer alguém que esse instrumento está mais afinado do que aquele, né? Eu preciso ter conhecimento do instrumento, né? Então eu vou comparar. Então eu vou convencer o músico, olha, esse instrumento aqui está desafinado, aqui ele está melhor. Então, com o conhecimento eu vou convencer, é uma tarefa intelectual. E é isso que o Espírito Santo faz com o pecador. O Espírito Santo convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. As três coisas que Jesus falou que o Espírito nos convence de, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, por que do pecado? Porque o pecador acha que ele não é pecador, ele acha que ele está bem com Deus, que está tudo bem, que está tudo certo. Afinal de contas, eu não mato ninguém, nunca matei, nunca roubei, eu não faço essas barbaridades todas que eu vejo na mídia, então eu não sou pecador. Aí o Espírito Santo chega e diz, é pecador sim senhor. O Espírito Santo chega aqui no meu ouvido e cochicha para mim, pecador, entendeu? Aí eu fico sabendo que eu sou pecador, porque o Espírito me convence, ele mostra por A mais B, convencer é isso, mostrando por A mais B que eu sou um pecador. Da justiça, por que o Espírito Santo me convence da justiça? Eu nunca entendia direito essa frase, mas aí a gente lendo o Novo Testamento, a gente descobre que o pecador precisa saber do seu pecado, e uma vez sabendo do seu pecado, ele fica sabendo também que existe um outro padrão, que é um padrão de retidão, de justiça, justiça no sentido de retidão, de vida limpa, digamos assim. Então o Espírito Santo vai me convencer que eu sou pecador, vai me convencer que há uma justiça, há uma vida limpa, há um padrão que eu preciso almejar, que eu preciso desejar reproduzir na minha vida. Então o Espírito me convence do pecado, da justiça, essencialmente a justiça é a de Deus, que eu vou assimilar, que eu vou tentar reproduzir, né, a pureza de Cristo, como está na primeira página do boletim de hoje. E ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. Que juízo? O pecador precisa saber que o seu pecado tem consequências, que o seu pecado será punido. Então o pecador fica convencido pelo Espírito de que, primeiro, é pecador e que ele está longe do padrão de justiça que existe, que é o padrão de Deus, Jesus, e que o pecado tem consequências, tem castigo, tem condenação. Eu li Mateus 25 aqui na hora da oferta, e você vê que o rei, assentado no seu trono glorioso, vai dizer aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, é convencimento do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, da punição sobre o pecado. Então note que o verbo é convencer, ou seja, trabalhar junto à mente, esclarecendo o pecador. Então por isso o Consolador é certeza de esclarecimento. Ninguém fica em dúvida com o Espírito Santo, porque ele vai bater na cabeça do prego. Ele vai dizer a você o seu pecado, ele vai dizer a você as consequências do pecado, e vai dizer a você que você está longe do padrão. O padrão está aqui, você está aqui embaixo. Então você tem que subir. Ele vai mostrar isso para você, esclarecendo dentro da sua mente. Ou seja, mais do que emocionar, o Consolador vive argumentando. Ele vive argumentando. Então, a rigor, o trabalho do Espírito, irmãos, é um trabalho intelectual, é um trabalho na minha mente, né? Ele atua na mente do pecador. Tem mais. O Consolador é certeza de companhia, de esclarecimento e também de, terceiro lugar, o Consolador é certeza de tranquilidade. Tranquilidade. Olha, irmãos, andar com o Espírito e ser dirigido por Ele é viver na santa paz do Senhor. Jesus disse, deixo-vos a minha paz vos dou. Nesse mesmo capítulo que nós lemos, João 14. É interessante que ele está falando do Espírito Santo e fala, deixo-vos a minha paz, porque o Espírito Santo é certeza de tranquilidade,
de tranquilidade. Sabe uma das coisas que mais dá um nó nos miolos dos intelectuais neste mundo? O sofrimento. O sofrimento dá um nó nos miolos de todo mundo. Por que sofremos? Por que ficamos doentes? Por que um bebê nasce cego ou aleijado? A gente não tem respostas para essas perguntas, não é? Por que uma bala perdida vem lá de longe e vem na reta da testa de um crente e tira a sua vida? Por que sofremos? Por que temos que ir ao dentista, por exemplo, né? Que é um exemplo prático de sofrimento, né? Do sofrimento de cada dia. Sem nos dar uma explicação formal, Jesus nos lembra que no mundo nós temos tribulações. Faz parte da vivência na terra. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. João 16:33. Jesus venceu o mundo. E isso dá tranquilidade para a gente. Eu acho que o exemplo que todo jovem gosta de ler na Bíblia, temos alguns aqui, é o exemplo de um jovem chamado José do Egito. E José do Egito, filho de Jacó, José no Egito seria o mais adequado de dizer, né? Porque ele não era do Egito, mas estava no. Ele foi levado para o Egito como se fosse uma mercadoria, e foi vendido lá como escravo, foi para a casa de Potifar, e sob acusação falsa acusação de tentativa de adultério, foi preso, foi parar na cadeia. Mas quando ele deu a volta por cima, e sempre é bom lembrar que com o Espírito Santo nós sempre daremos a volta por cima. Com o Espírito Santo sempre daremos a volta por cima. Com a volta por cima, José se tornou o primeiro ministro do Egito. É uma história belíssima, que eu admiro desde garotinho, quando a vi, na verdade nem foi lendo na Bíblia, foi vendo na televisão um seriado sobre José do Egito, preto e branco ainda. Então, quando José ascendeu ao trono, ele tinha quantos anos? Gênesis 41, 46, diz que ele tinha 30 anos. Ele chegou no Egito com 17 anos. Agora, você imagina um jovem de 17 anos, pronto para o Enem, não é? Tá certo? Tá pronto? Pronto para o Enem, 17 anos, passa dos 17 até os 30, sendo jogado como se fosse um objeto, como se fosse mercadoria realmente, chutado por um, chutado para o outro, desprezado, vai parar na cadeia, e lá ele mofa. Então, que vida você vai pensar? Aí quando ele dá a volta por cima, que ele é primeiro-ministro, ele se casa com a filha do faraó, o faraó é sogrão, maravilha. Aí nasce o primeiro filho. Ué! Nasceu o primeiro filho. Aí ele vai dar o nome ao primeiro filho. Você lembra qual foi o nome do que ele deu ao primeiro filho? Manassés. Por quê? Ô, senhor José, por que o senhor botou... fala aqui para os nossos ouvintes, por que o senhor botou o nome de Manassés no seu filho? Ele vai dizer em Gênesis 41, 51. Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Deus me fez esquecer tudo aquilo que eu passei dos 17 aos 30 anos nessa terra maldita do Egito. Deus me fez esquecer. Tá bom, às vezes a melhor coisa que nós poderíamos fazer com o nosso sofrimento é justamente fazer isso, né? Esquecer, virar a página, nunca mais voltar, não quero nem me lembrar daqueles dias terríveis, pronto. Aí nasce o segundo filho. O bebê chora. Que nome José vai dar a esse menino? Quem lembra? Não ouvi. Efraim. Efraim vai receber o nome de Efraim. Por que Efraim? Ele vai explicar por quê. Gênesis 41, 52. Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Efraim, porque Deus me fez crescer. Manassés, porque Deus me fez esquecer. Efraim, porque Deus me fez crescer. Irmãos, quando Deus permite o sofrimento em nossas vidas, não é só para a gente depois virar a página e esquecer, não. O propósito de tudo isso é para que a gente
cresça. O propósito do sofrimento é fazer a gente crescer. E pode escrever, você cresce quando você sofre. Você cresce quando você sofre. Nunca vi ninguém sair do sofrimento no mesmo estágio em que nele entrou. É outra pessoa. Tem um pastor aqui no Brasil que está sofrendo muito, a esposa dele doente. E algumas ovelhas dele disseram para alguém do nosso grupo, acho que foi para a PEG mesmo, disse: olha, ele agora está pregando 1000 vezes melhor do que antes. Mas o pastor está totalmente baratinado, não sabe se cuida da igreja, se cuida da esposa, e a esposa doente, isso e aquilo, e leva para o médico, leva para o outro, mas quando ele vai pregar, parece que o Espírito de Deus, parece não, é verdade, porque a gente cresce quando a gente sofre. Você cresce. Eu sei que ninguém vai dizer: Senhor, tinha uma irmã maluca no meu primeiro pastorado que dizia: Senhor, me manda problema. Eu falei: não, Senhor, meu Deus, não me manda problema não, porque aí eu vou crescer. Não, eu não quero problema, por favor, se o Senhor puder me aliviar dos problemas, eu agradeço. Se tiver um jeito de crescer sem sofrer, muito obrigado. Não tem, infelizmente. Mas também ficar pedindo problema aí também já é patológico, né? Já é patológico. Então deve ser por isso que Deus permite as tribulações na vida da gente. No mundo tereis tribulações, mas fica tranquilo. O Espírito Santo está com você, e em estando o Espírito Santo com você, você vai vencer, porque Jesus disse: eu vim, no mundo tereis tribulações, mas não desanimeis, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, e por vencer o mundo, Ele nos dá tranquilidade para nós também vencermos o mundo. O incrédulo, coitado do incrédulo, ao sofrer sem o amparo do Espírito, sem a companhia do Espírito, ele parece mais um menino de rua espiritual, desamparado completamente. Mas o crente pode contar com a presença consoladora do Espírito Santo. Mas há uma última coisa que eu queria destacar aqui, é que o Consolador, além de companhia, esclarecimento, tranquilidade, ele também é certeza de alegria. Jesus disse, João 16, 21 e 22, a mulher, quando está para dar à luz, sente dores, porque a sua hora chegou. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra do sofrimento, diante da alegria de ter trazido um ser humano ao mundo. E é mesmo, eu fico olhando para as irmãs de barriga grande, pensando, ai meu Deus, a hora dela vai chegar, ainda bem que não sou eu. Ainda bem que não, porque ainda bem que os homens não ficam grávidos, senão nós morreríamos antes, né? Morreríamos antes da criança nascer, de medo daquela hora, de tanta dor que elas têm que passar. Jesus aproveitou bem isso, ele diz, a mulher quando está para dar à luz, sente dores, e dores terríveis, pelo que eu vejo em filme, mas depois de ter dado à luz a criança, rapaz, ela nem lembra, e é tão doida que fica grávida de novo. Como é que pode isso? Sofreu, suou, o corpo ficou até prejudicado em alguns setores, aí 1 ano e meio depois, estou grávida de novo, e fala com uma alegria, fala, mas e a dor que a senhora sentiu, minha senhora? Não é possível. Esqueceu. Jesus disse, assim também, João 16, 22, assim também vós agora estáis tristes, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração se alegrará, e ninguém tirará a vossa alegria. Você vai ficar triste agora, eu vou morrer na cruz, vou passar por essa terrível experiência, mas eu vou voltar, e vou voltar vivo, e quando vocês me virem vivo, vocês vão esquecer, que nem a mulher que ficou grávida e esqueceu. Os antigos gregos tinham deuses para tudo quanto é lado, né? Deus para todo tipo. Hoje, aqui no boletim, colocamos alguns nomes de uns deles aqui, mas tinha um lá que se chamava Trofônio. E era muito engraçado esse Deus, porque quando um grego passava pelo outro na rua e via que esse grego estava triste, com a cara assim de, sofredor,
Aí ele falava assim: que cara é essa, rapaz? Você está vindo do culto de Trofônio? O culto de Trofônio tinha essa fama. As pessoas iam para... Eu não sei o que eles viam lá. Vou até pesquisar isso. O que eles viam no culto de Trofônio, que ficava todo mundo desarmado e todo mundo destruído. A alegria ia embora. As pessoas passavam na rua como se estivessem prontas para morrer, voltando de um culto marcado pela tristeza. Tem gente que parece que sai do culto como se estivesse no culto de Trofônio, mas tudo bem, Deus é poderoso. Fernando Sabino, grande escritor brasileiro, escreveu um livro chamado A Graça de Deus. E nesse livro ele confere à palavra graça o sentido de humor. Ou seja, a graça não é sem graça. Aí você vai perguntar, mas qual é a graça de contemplar quadros que retratem a crucificação? Como alegrar-se diante da tragédia aparente, tragédia dos mártires, que iam cantando para a execução? A verdade é que muita gente confunde ser cristão com ser tristão. Nós não somos tristões, nós somos cristãos. Agora, como bom filhote do judaísmo, o cristianismo herdou do pai essa fixação pela alegria. O cristianismo é alegria desde quando os anjos desceram dizendo: eis que eu vos trago novas de grande alegria, até o momento final, quando Deus vai dizer: vinde benditos de meu pai, possuí por ela. É tudo alegria, 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 alegria. Então o cristianismo herdou do judaísmo essa alegria, um pouco dessa alegria. Dizem que até hoje o judeu é o único povo que tem os salmos, e um escritor atual diz que o judeu tanto ri que ri de si, ri de si, num autodespojamento raro entre os homens. O judeu tem a coragem da autoironia, rir de si mesmo. Jesus fala que a alegria dos crentes ninguém vai tirar. Essa alegria é diferente da alegria do judaísmo e é superior à alegria do judeu. E Jesus vai explicar por que é superior. Por que a alegria de Jesus é superior à alegria do judeu? Porque provém de uma visão do Cristo ressurreto. Eu vos tornarei a ver, disse Jesus, e alegrar-se-á o vosso coração. Eu vos tornarei a ver. Irmão, você não segue a um Jesus que está morto. A sua inspiração na vida espiritual é alguém que está vivo, alguém que não se decompôs na sepultura, por isso pode estar ao seu lado hoje ainda. Jesus Cristo. A vossa alegria ninguém tirará. Paulo vai especificar até alguns elementos que poderiam tirar nossa alegria, mas não tiram: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Romanos 8:35. É uma alegria que não depende de dinheiro, não depende de família, não depende de fama, não depende de nada, não depende da política. É uma alegria que vem de cima e nos sustenta por toda a eternidade. É alegria fundada em Deus. Alegria espiritual, é do Espírito Santo. Concluindo, nós temos o Espírito Santo por algum tempo ou para sempre? Para sempre. Ele ficará convosco para sempre. E Ele nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê? 2 Coríntios 1, 3 e 4. Bendito seja Deus, o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Bendito seja Deus, bendito seja. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos o consolo que as nossas almas recebem do Teu Santo Espírito. Nós te agradecemos a oportunidade de estudar a Tua Palavra um pouco mais e dela recebermos a certeza de que o Espírito Santo está conosco, não apenas
nos momentos difíceis, não apenas quando atravessamos o vale da sombra da morte, mas em toda circunstância, em todo o tempo, na angústia e na alegria. Ó Deus, muito obrigado, porque o Espírito Santo tem sido fiel e tem cumprido essa missão de nos acompanhar e de nos consolar. Ó Deus, ajuda-nos para que nós, uma vez consolados pelo Teu Espírito, possamos também consolar outras pessoas, e assim a Tua palavra se cumpra e o Teu nome bendito seja. Abençoa cada irmão aqui, leva cada um na Tua paz ao encerrar este culto, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.